Olá você, meu caro, seja muito bem-vindo, seja aí do seu espaço, seja aqui do nosso espaço, seja aqui nesse momento nosso de interação. Eu sou o professor Daninho, nós vamos iniciar o nosso módulo, nosso conteúdo a partir de agora, com tudo aquilo que será necessário para você compreender um pouquinho melhor a disciplina de Sociologia e tudo aquilo que vai agregar o conhecimento importante para você poder almejar o seu objetivo. Então, a partir de agora, somos eu e você dentro aqui de um processo que a gente vai construir, discutir, analisar juntos todo esse desenrolar aqui de acontecimentos que vai caracterizar o início, o surgimento, o desenvolvimento, ou melhor, as fases que vão caracterizar essa grande área do conhecimento que por hora nós vamos denominar de Sociologia. Seja muito bem-vindo, então, sinta-se dentro do seu espaço, sinta-se muito à vontade para a gente começar juntos, então, esse nosso processo. Bem, eu de início considerei aqui alguns apontamentos dentro da Sociologia, dentro do desenvolvimento das fases da Sociologia, dando uma primordial importância ao que a gente inicialmente vai chamar de Sociologia pré-científica e Sociologia clássica, também chamada de Sociologia, o período da Sociologia que ganha caráter, ganha um certo contorno, ganha uma certa consistência de ciência. Essa, por sua vez, essa sociologia clássica, por hora, a gente vai considerar o desenvolvimento da mesma no século XIX. Então é lá mais ou menos por volta dos períodos da década de 1830 que a sociologia vai ganhar essa consistência de clássica, pensada a partir dos principais referenciais e dos principais pensadores do pensamento social. Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, nós vamos caracterizar esse período de sociologia pré-científica. Então, ela tem início, basicamente, ao longo dos períodos do século XVI, XVII, se intensifica ao longo dos séculos XVIII. Isso com um período mais ou menos aproximado, com um período mais ou menos de desenvolvimento desses principais acontecimentos que vão marcar o choque de ideias, o embate de teorias, o embate de grandes movimentos, de grandes mobilizações que vão, de fato, caracterizar o desenvolvimento do pensamento social. Então, de maneira mais ou menos aproximada, isso tem uma variação de autor para autor, de interpretação para interpretação, de análise para análise, que pode compreender esse desenvolvimento do pensamento de fato social. Avançando dentro desse contexto, desse surgimento, desse desenrolar de acontecimentos, a gente vai tomar exatamente um período aqui de tempo, onde de um lado nós teríamos as monarquias absolutistas formadas pelo primeiro, pelo segundo estado, pelo clero, pela nobreza, pelas grandes realezas de todas as famílias na Europa e que vão de uma maneira ou outra se opor a uma visão ou buscar sustentar uma visão de mundo que vai se opor à visão da própria burguesia. Então nós temos aqui classes, grupos, nós temos um contingente de indivíduos que ora vão se colocar em posições opostas do pensamento social, ora então desenrolando ou mesmo acabando por desencadear uma série de grandes transformações na Europa que nós vamos chamar de revoluções. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira introdução, essa é a primeira análise que nós temos que tomar como base para começar a compreender como a situação na Europa chegou a um ponto de ruptura, levando as grandes monarquias absolutistas ao seu colapso e imediatamente um processo que levaria uma nova fase de grandes
pensadores, de grandes estruturas que buscavam se consolidar em todo esse respectivo período. Então, a nossa viagem a partir de agora se desenrola principalmente ao longo aí do final do século XVI e irá terminar lá no século XIX, mais precisamente definindo melhor os rumos, os caminhos, os objetos, sobretudo as bases de compreensão e de entendimento dessa nova ciência que nós vamos passar agora a começar a entender um pouquinho melhor. Então bora lá, nós vamos então aqui tomar como ponto de partida esse evento aqui, esse evento que irá desencadear essas grandes transformações que dentro da história tem um período, elas têm um momento específico para acontecer entre a história moderna e o início da história contemporânea, e é mais ou menos ao longo desse período que a sociologia propriamente dita ela vai transitar. Você vê aqui o grande conjunto aqui de acontecimentos que foram fruto da Revolução Francesa, o processo aqui de condenação do próprio rei Luís XVI, o último rei da dinastia dos Bourbons na França, e que foi ele decapitado pelo poder da guilhotina, pelo poder da força, pela dinâmica de forças que atuaram em torno da Revolução Francesa, levando muitos membros da realeza francesa, da nobreza aristocrática francesa, a guilhotina como resultado da grande condenação aqui do período de terror da Revolução Francesa. De outro lado, estamos vendo os grandes intelectuais do Iluminismo, que vão representar ora aqui ideias, conjuntos referenciais totalmente novos para essa nova perspectiva de mundo, que vai a princípio aqui poder compreender esse grande desenvolvimento aqui de pensamento e de ideias que irão caracterizar a Europa. Bem, começamos a sociologia, então, dentro aqui de um aspecto mais conceitual, um aspecto mais elementar, servindo, sobretudo, para a gente começar a compreender um pouco a dinâmica de transformações que a sociedade irá, no decorrer de um período de tempo, passar e, sobretudo, analisar as consequências e os problemas gerados por muitas dessas grandes transformações. Podemos ver aqui, como nessa grande imagem, você está vendo a grande personagem aqui dos desenhos, dos cartoons, a Mafalda, exigindo, ou mesmo referenciando a sociologia como uma das bases desse processo de compreensão desse período. É a partir dela que você vai aqui perceber que nós vamos construir muito do nosso discurso, muito da nossa análise pautada na análise da perspectiva social. A Mafalda, mesmo que se familiarize um pouco com ela, comece a observá-la com um olhar um pouco mais crítico, comece a perceber como ela, inclusive, vai aparecer muito dentro das nossas discussões, dentro das nossas referências, das grandes provas, que vão aparecer ao longo aí da sua preparação, ao longo dos nossos exercícios, ao longo do nosso respectivo objetivo. Para a gente, de fato, começar, vamos estabelecer, então, um conceito para essa referência aqui da sociologia, já que a sociologia, ela, de maneira bem geral, ela vai compreender o estudo das relações entre as pessoas, entre os indivíduos e os respectivos grupos sociais. De maneira geral, ela é aquela que estabelece, então, a relação ou a compreensão do indivíduo em meio às grandes transformações do espaço a qual ele está inserido, servindo tanto para manter ou mesmo alterar os fundamentos que nos tornam, muitas vezes, partes coesas desse mundo. É de onde nós entendemos e passaremos a entender melhor qual é o papel da sociedade ou mesmo qual é o papel do indivíduo, tentando intermediar ou mesmo encontrar uma solução para aqueles que defendem a importância da sociedade e minimizam o indivíduo, ou vice-versa, aqueles que potencializam a importância do indivíduo, mas muitas vezes desprezam ou mesmo minimizam a importância da sociedade. A despeito das diferentes interpretações, que não nos convém muito agora de imediato analisar, convém a gente entender, sobretudo aqui, dois pontos. O elemento
de manutenção e o elemento de alteração dos fundamentos que nos tornam parte dessa estrutura social. Ora, porque a sociologia será em diferentes momentos ou em diferentes períodos criticada, abominada, muitas vezes extinguida das próprias instituições de ensino, dado a importância que ela ganhou, dado a relevância que ela tomou e dado os problemas que ela poderia ter causado a diferentes sistemas de governo. No período do regime militar no Brasil, foi extirpada das instituições de ensino, se substituiu pela educação moral e cívica. Em diferentes períodos de toda a Europa, viu-se também a sociologia como uma arma à mão ou disponível às mãos dos interesses revolucionários, o que ora, dependendo ou decorrente das nossas perspectivas, podemos construir narrativas diferentes sobre a importância do desenvolvimento dessa área do conhecimento como ciência, como um instrumento para compreender melhor, portanto, o mundo. Nós de início falamos que o surgimento da sociologia vai se ater ao desenvolvimento de algumas fases. Nós mencionamos a sociologia pré-científica, final dos séculos 16, 17 e 18, a sociologia clássica ou científica no século 19, mais precisamente ao longo do século 19 na década de 30, e a sociologia mais contemporânea, essa que podemos considerar parte, ou meio importante para entender a sociedade dos séculos 20 e 21. Período que, por sinal, não por coincidência, ela será também uma referência de grandes transformações nas próprias técnicas, nos próprios modelos, nas próprias tentativas de explicação, ou de teorização sobre a perspectiva da própria sociedade. Portanto, é dentro dessa conjuntura que a gente vai aqui começar a traçar um pouco melhor o nosso caminho ao longo dessa respectiva ciência. Bem, o que vale a gente aqui começar a entender ou compreender é sobretudo o contexto dessa sociologia pré-científica e quem eram os protagonistas dessa fase de grandes transformações em toda a Europa. Quais eram os seus respectivos interesses, quais eram sobretudo as suas ideias, quais eram sobretudo as diferentes relações de poder que permeavam a sua relação aí de convivência, de permanência no mundo social, e notar, sobretudo, que a sociedade, então, vai adquirindo diferentes forças, diferentes caminhos, ou, sobretudo, uma dinâmica que é característica de toda a estrutura social. O próprio Durkheim, que será um dos grandes teóricos do pensamento clássico da sociologia, sociólogo do século XIX, sociólogo da escola francesa em toda a Europa, será um dos que acreditará, será um dos que irá avaliar a sociedade ou em diferentes períodos de sociedade, que nenhuma sociedade está isenta de crimes. Todas as sociedades, portanto, são permeadas por forças, por movimentos, por diferentes interesses que ora venham a colidir, venham a colapsar, venham a se encontrar e eventualmente configurar reações, consequências bastante intensas em toda a estrutura social. Dessa forma, é importante a gente começar a perceber como, de fato, toda a sociedade ela é passível de ser dotada de uma espécie de dinâmica, de forças, de movimentos, de interesses, muitas vezes contrários, que vão colidir entre diferentes grupos, entre diferentes perspectivas. É nesse conjunto de acontecimentos que o século XVIII, sobretudo o início do século XIX, desencadeia uma série de grandes rupturas. Nós mencionamos grandes revoluções que vão permear a Europa no sentido de permitir todo o desenvolvimento da estrutura que será a base do mundo contemporâneo. Dentro da história, eu mencionei que a história também é formada por diferentes períodos mais bem definidos, mais bem delimitados, que vão ali, de alguma maneira, estabelecer relações entre a história antiga, a história medieval, a moderna e a contemporânea, e que tem exatamente
como marco de final da modernidade, início da contemporaneidade, o ano de 1789. Professor, o que aconteceu no ano de 1789? A 14 de julho tomava-se a Bastilha, o símbolo do poder monárquico absolutista na França, da grande dinastia de famílias, de estruturas de poder que se cerceavam na nobreza, na realeza francesa e que se encerram em 1789. Para a história, esse período bem definido, bem delimitado, não pode, da mesma maneira, que ser associado à sociologia, uma vez que ela vai estar meio que inserida, diluída dentro dessas grandes transformações, o que nos leva a essa aproximação de datas, a essa aproximação de períodos, essa aproximação de análises ou mesmo de conjunturas. O que temos aqui de consenso, o que temos de base para avaliar, sobretudo, esse período, é que ocorreram revoluções. Revoluções, sobretudo, são maneiras da gente entender que diferentes acontecimentos levaram a transformações, a mudanças, mas não apenas mudanças. As revoluções não são mudanças gradativas, não são mudanças contínuas. As revoluções, elas marcam mudanças mais violentas, são transformações mais abruptas, não são transformações que são sentidas ou praticamente não sentidas dentro de uma estrutura social. A revolução, ela tem um sentido mais direto, mais objetivo. Ela demonstra uma transformação violenta de uma estrutura social por outra. Por isso, o que desencadeia no século XVIII o ponto de análise, o ponto de referência para a gente tomar como base de toda a civilização europeia são exatamente esses pontos. Uma sociedade que vai aos poucos permeando-se por uma crise de um sistema, de um modelo de organização de produção feudal, formada por um senhor feudal, por um conjunto de trabalhadores denominados servos, mas ainda também muito sustentada ou muito baseada no interesse de privilégios, de interesse, sobretudo, de grupos específicos no poder. Essa classe de nobres, essa classe formada por membros do clero, da igreja, são grupos que, sobretudo, vão manter a estrutura desse sistema feudal e que vão se arrastar ou vão mesmo se constituir, preservar os seus interesses durante todo o período da Idade Moderna. A crise do sistema feudal, ela na realidade evidencia todo um conjunto de forças que reage contra esses interesses dessa nobreza de sangue. Sabe aquela nobreza de sangue azul que tanto vemos nos livros de história? É exatamente contra toda essa conjuntura de antigas estruturas de manutenção de poder, de uma classe dominante que se preserva, se perpetua, muitas vezes garantindo os seus próprios interesses, que essa sociedade passa, evidentemente, a reagir. É evidentemente dentro desse contexto que o renascimento, seja o renascimento das grandes cidades, seja o renascimento das atividades comerciais, seja a substituição do antigo modelo de produção de subsistência por um modelo de produção em larga escala, com vista na exportação, na comercialização de produtos, muitas vezes com diferentes regiões do território em todo o mundo, em todo o globo, vão acabar desencadeando também uma espécie de mudança na mentalidade, na cultura, nos elementos, nos costumes que constituem os elementos da sociedade europeia como um todo. Veja que a gente ainda está tratando de uma civilização, de uma sociedade bastante homogênea, marcada pela religião católica, cristã, católica apostólica romana, que tinha o latim como idioma oficial, que tinha a referência em Jesus Cristo como a base de todo esse período de tempo, de toda uma era de desenvolvimento, e que passa aos poucos, a partir do renascimento comercial, sobretudo o renascimento urbano, científico, cultural, literário, passa a constituir uma nova classe em ascensão, essa classe denominada de burguesia, e que passará
em alguns momentos, a apoiar a constituição de estados na delimitação de divisas, de fronteiras mais bem específicas em toda a Europa, constituindo a ideia dos países, do mapa político da Europa como nós conhecemos. Surgiu o Estado Nacional, surgiu a nobreza, surgiu uma burguesia ainda aliada a essa nobreza, mas que à medida ou que durante um período de tempo, quando essa burguesia sentisse necessariamente independente e autossuficiente, ela iria se rebelar contra todo esse estado de coisas. Tanto o Estado moderno quanto a tão conhecida reforma protestante na Europa foram elementos importantes nesse contexto, nessa conjuntura de grandes transformações. Uma vez que a reforma buscava contestar os antigos valores da Igreja postulada na condenação da riqueza, da usura, do ganho, sobretudo pelos juros, pelo tempo, e o Estado moderno como uma instituição que iria buscar empreitar grandes projetos de exploração, de navegação, de descobrimento nessa fase que será marcada pelo período das grandes navegações, o período da expansão marítima, o período dos descobrimentos. Lembrou do Brasil, de Pedro Álvares Cabral, da chegada aqui em 1500, na Baía de Todos os Santos? Tudo isso tem uma relação com esse processo. O iluminismo, com a razão, por outro lado, buscando fornecer meios e instrumentos para reagir contra todo este estado de coisas, portanto, contra toda essa conjuntura de fatos que levaria a uma transformação de todo o cenário da Europa. Em vez de uma civilização, uma sociedade mais homogênea, passaríamos a falar na criação, no fortalecimento de identidades associadas a nações, novas nacionalidades e países que se surgiriam, que se sustentariam ou se consolidariam num verdadeiro êxodo rural que iria constituir os grandes centros urbanos como modelo de toda a Europa. De lá para cá, vimos que uma série de grandes mudanças iriam se pautar no desenvolvimento de características bem próprias. O comércio, a base da riqueza, uma espécie de mentalidade mais empresarial, uma característica dos novos tempos da modernidade, dos novos ares da modernidade, onde relações de trabalho seriam evidenciadas e mais postas como problemas a serem analisados, avaliados pela própria perspectiva de novos conhecimentos, técnicas e procedimentos. O século XVI marcando uma verdadeira consideração de ruptura, como um verdadeiro cheque à própria condição de conhecimento ainda medieval, ainda antigo, e uma exploração mais racional, pautando-se numa oposição do geocentrismo pelo heliocentrismo, o geocentrismo que passaria a ser condenado e que num espaço de 150 anos, de Copérnico a Newton, o próprio deslocamento do espaço da Terra no cosmos acabaria evidenciando muito mais um grande astro como centro de tudo isso. Esse período, sobretudo, é um período que a gente convém chamar de um período de grandes agitações políticas por toda a Europa. A base das três grandes revoluções que a gente passará a analisar, a discutir juntos. É exatamente essas três revoluções que a gente tem que aqui memorizar. A Revolução Científica, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Em ordem, a Revolução Científica, Industrial e Francesa, a Revolução Francesa como um conjunto das grandes revoluções burguesas, por que não também associar todas essas grandes rupturas como de interesse da própria burguesia, ou seja, a classe social em ascensão em toda a Europa durante já os períodos dos séculos 13, 14, 15 e 16 e que irão despontar
dentro desse período como uma grande classe social que irá reagir contra tudo que se colocava até então em toda a Europa. Isso é importante para a gente passar a entender, passar a compreender melhor de onde a função da sociologia, dentro daqueles dois grandes conceitos que a gente evidenciou, passariam a surgir. A função de passar a compreender o estudo dessas relações entre os grupos, entre os indivíduos, servindo muitas vezes tanto para manter como alterar os fundamentos, ou seja, aquilo que nos torna parte ou instrumentaliza a sociologia como uma arma às mãos ou à disposição de grupos com interesses muito específicos. Veja como muitos pensadores, muitos deles iluministas, passariam a representar no estudo da sociedade uma relação entre choques de interesses, entre muitas vezes forças reacionárias, conservadoras e ainda revolucionárias. A Revolução Francesa nada mais foi de que um evento consequência de todas essas grandes transformações, onde a burguesia buscaria construir um Estado que garantisse o funcionamento do sistema capitalista. Veja, grandes movimentos de pensamento ora se organizaram, ora se estabeleceram, ora se consolidaram, buscando estabilizar uma nova ordem social em toda a Europa. A exemplo, ou apenas alguns exemplos, como Saint-Simon, Le Play, Alexis de Tocqueville, o próprio Auguste Comte ou o próprio Émile Durkheim, passaram a ser alguns exemplos de pensadores dessa sociologia, muitas vezes pré-científica e científica, que trataram de apontar soluções para a superação de uma crise, de uma desordem, de uma anarquia, de um estado de anomia, de um estado de ausência de leis ou regras sociais que a Europa passaria a se encontrar no período pós-revolução. Ou seja, isso nos remete exatamente a uma conjuntura de forças que passariam a atuar dentro da estrutura social. Olha, a Mafalda aqui de novo nos apontando que toda a dinâmica de forças que constituem uma sociedade são exatamente três as forças que a compõem. São forças reacionárias, são forças conservadoras, ora são forças revolucionárias. Muito cuidado, pois é evidente que o que tratamos da burguesia, muitas vezes no sentido de manter ou alterar os fundamentos da estrutura social, elas dependem da perspectiva que nós vamos avaliar. Professor, por quê? Porque as classes reacionárias foram classes que passaram, ou são grupos que passaram a reagir contra as transformações da estrutura social. A exemplo do clero, a exemplo da nobreza, das grandes realezas europeias. As classes conservadoras queriam conservar o seu poder. Portanto, em algum momento, a burguesia foi revolucionária. Mas ela não foi revolucionária para sempre. Porque à medida que ela se sentiu ameaçada por novas revoluções, a grande classe revolucionária que sustentou as mudanças na Europa, a burguesia, ela se transformou em conservadora. Então, reacionários, conservadores, revolucionários são sempre forças, são sempre interesses, são sempre um conjunto, parte da dinâmica da sociedade que podem chegar a colidir e a colapsar as estruturas do poder. Nesse caso aqui, ó, reacionários, conservadores e revolucionários, a Mafalda cita aqui pelo menos o caso de alguns deles, tá? Pelo menos alguns exemplos, tá? Você não ouviu? O futuro é pra frente, tá? Reacionário. Coitadinha, ela está xingando aqui o caranguejo de remar, né? De andar para trás. Em alusão, né, em crítica a toda essa preocupação nas grandes mudanças que a Europa deveria ter passado, mas deveria ainda ter avançado, senão pelos obstáculos que a própria burguesia colocou, muitas vezes reagindo, se tornando reacionária ou mesmo ultraconservadora quando almejou o poder. Nós temos que lembrar de uma coisa muito importante. A burguesia constituiu muito poder econômico, mas faltava a ela um poder mais importante, um poder político. Se podemos de uma maneira ou outra tratar exatamente da conjuntura de toda a Europa, isso nos remete exatamente ao início lá
da Revolução Francesa, com a execução de muitos membros da aristocracia e da nobreza que permeavam, constituíram toda a Europa. Portanto, ficamos por aqui, exatamente dentro dessa conjuntura, para avaliar um pouco o objetivo da sociologia e o que ela de fato irá tratar dentro das suas grandes prerrogativas. Assunto para nossa próxima discussão, para a gente se inteirar um pouquinho mais desse grande contexto aí de surgimento ao longo de toda a modernidade, a idade contemporânea, dessa ciência aí, que é uma ciência que vai passar a se desenvolver, vai passar a dar os seus primeiros passos, balbuciar suas primeiras palavras e alcançar a sua maturidade como hoje uma das mais importantes ciências para a gente entender a sociedade. Não sai daí que a gente volta logo com mais discussão para nós. Bons estudos!